Neste último episódio de nosso podcast sobre educação ambiental, edição especial por ocasião da Semana do Meio Ambiente, promovida pelo GEAMAS UFPA, falaremos sobre o tema Educação Ambiental Crítica e Educação CTS, diálogos sobre a COP30. Nossa convidada é a Deise Daniele Souza da Costa. Ela é doutoranda em Ensino de Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Federal do Pará. É mestre em Políticas Públicas Educacionais pela UFPA e especialista em Educação Ambiental Escolar pela Universidade do Estado do Pará. É licenciada plena em Pedagogia pela UFPA. Atualmente atua como pedagoga do Centro de Processos Seletivos da UFPA e é pesquisadora e coordenadora da linha de pesquisa em Educação Ambiental Crítica e Educação em Ciência, Tecnologia e Sociedade do GEAMAS UFPA. Bom, nesse episódio nós vamos conversar um pouco sobre educação ambiental crítica e suas possibilidades de diálogo com a educação em ciência, tecnologia e sociedade. E de que maneira essas perspectivas elas podem contribuir para algumas reflexões nesse nosso preparar para a 30ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a tão falada COP30, que acontecerá em novembro, aqui no nosso território, nas diversas e imensas Amazônias que nós coabitamos. No atual cenário, no nosso atual cenário de transformações ambientais e sociais, eu penso que seja urgente a gente repensar os processos formativos, educativos, especialmente em territórios que são marcados por desigualdades, como é o caso da nossa Amazônia urbana paraense. E aqui eu abro um parêntese. Como eu já disse, nesse universo de Amazônias, aqui eu vou me deter a falar um pouco mais dessa Amazônia que muitas vezes não se reconhece como Amazônia, dessa Amazônia pouco falada, dessa Amazônia mais metropolitana, vamos dizer assim. Então, nesse contexto, a educação ambiental crítica e a educação em ciência, tecnologia e sociedade, a educação CTS, elas aparecem como caminhos que podem se complementar, vamos dizer assim, na formação de sujeitos que sejam capazes de compreender e intervir de forma crítica nas problemáticas que afetam, que atravessam os seus cotidianos. Bom, a educação ambiental crítica, ela parte de princípios, que se relacionam com questões ambientais que não são tratadas apenas de forma natural, ecológica, mas com expressões que consideram os conflitos sociais, políticos, econômicos. Ela traz a sua perspectiva emancipadora, Uma perspectiva que visa promover uma consciência crítica sobre os seus processos, e sobre os processos que geram desigualdade, degradação ambiental e exclusão social. Então, ela incentiva o engajamento coletivo, na busca por justiça socioambiental. Então, nesse nosso contexto amazônida, urbano, onde a precariedade da infraestrutura convive com a riqueza da biodiversidade e dos saberes tradicionais, penso que essa proposta, que essa forma de conceber a educação ambiental, ela ganha ainda mais relevância. Quanto à educação em ciência, tecnologia e sociedade, ela propõe uma leitura integrada entre os caminhos científicos, os avanços tecnológicos e suas implicações sociais e ambientais. Então, uma perspectiva que ela nos convida a refletir sobre qual é o papel da ciência e da tecnologia na produção das desigualdades e dos riscos ambientais. Claro, por outro lado, também pensa nas possibilidades de transformação da realidade. Então, ao dialogar aí, com a vida cotidiana e com os saberes locais, a educação CTS, ela se afasta de uma perspectiva que seja só tecnicista, vamos dizer assim, da ciência, e propõe uma postura pedagógica voltada para a formação de cidadãos que sejam críticos e participativos nos contextos em que estão inseridos. Então, aí nas aproximações entre educação ambiental crítica e educação CTS, percebo uma potência
né? Quando a gente considera a nossa realidade amazônica, urbana paraense, nessa região que é marcada por desigualdades socioespaciais, por exclusão digital, por vulnerabilidades ambientais e diversidade cultural. Então, é fundamental que nós pensemos na promoção de práticas sociais e pedagógicas que considerem os contextos e as especificidades desse contexto e os conflitos, né, que atravessam o território. A integração da educação ambiental crítica e da educação CTS nos permite aí articular o conhecimento científico, as experiências dos sujeitos, fortalecendo, né, como um espaço de formação crítica e de resistência. Então, assim, ao incorporar, né, vamos dizer, as discussões sobre essas duas perspectivas, a gente consegue pensar em propostas educativas que dialoguem com os problemas vividos, né, com a falta de saneamento, os impactos das mudanças climáticas, a quem elas mais impactam, né, as vulnerabilidades dessas populações, o descarte inadequado dos resíduos eletrônicos e a ausência, por exemplo, de acesso às tecnologias, seja de forma pessoal, seja nas nossas redes de ensino, vamos dizer assim. Dessa forma, as nossas práticas educativas, elas tornam-se mais significativas e conectadas com os desafios concretos da nossa realidade, do nosso contexto amazônico. Então, ao invés de a gente ficar pensando em processos formativos ou mesmo em formas de ensinar ciências e discutir as questões ambientais através de conteúdos isolados, mecanizados, reproduzidos, a integração dessas duas perspectivas, ela propõe um ensino problematizador, né, que ultrapasse as disciplinas, embora a gente saiba que seja muito difícil e esbarre em diversos entraves, e que seja politicamente engajado, comprometido de fato com a transformação das realidades locais e com a construção de uma Amazônia que seja mais justa e sustentável para todos, especialmente para a sua população, para os seus amazônidas. Bom, trazendo essas ponderações sobre essas duas perspectivas, a gente chega aí no contexto que antecede a realização da COP, aqui em Belém. Defendemos então essa oportunidade histórica de fazer com que a Amazônia urbana ela seja reconhecida em sua complexidade, não apenas como um cenário de grandes biodiversidades, mas como território de contradições sociais, desigualdades ambientais e potências, inegáveis potências culturais. Bom, a participação ativa de todos nós, de professores, de estudantes, de movimentos sociais, de grupos de pesquisa, pode se dar por meio de fóruns, oficinas, intervenções pedagógicas, produções de materiais educativos, incidência em políticas públicas. É preciso, né, que a gente veja a COP para além desse evento diplomático. Ela pode e deve ser um catalisador de mudanças estruturais ancoradas no protagonismo amazônico, no nosso protagonismo, e no fortalecimento de práticas educativas que de fato sejam emancipadoras e territorializadas. Bom, precisamos todos juntos enfatizar, né, que o fato da conferência acontecer no coração da Amazônia paraense torna a COP especialmente simbólica e estratégica. É pela primeira vez, gente, que um grande evento climático global ocorre numa região que combina significativas divergências socioeconômicas, problemas estruturais urbanos e uma presença marcante de biodiversidade e de riquíssimos saberes tradicionais. Esse é o nosso contexto. Vamos defendê-lo, vamos nos apropriar e vamos participar da COP. Eu espero ter contribuído e até a próxima. Forte abraço.